O papo reto de hoje é com a médica ginecologista doutora Natália Lemos e nós vamos falar sobre um assunto em que poucas pessoas têm o devido conhecimento. É sobre a necessidade da reposição hormonal. Está no ar o quadro Papo Reto com Chico. Doutora Natália, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom, vamos falar sobre este assunto, sobre a necessidade da reposição hormonal. Quando que a pessoa deve começar a se preocupar com isso? Quais os sintomas que ocorrem para o início dessa preocupação? Bom dia. Eu gostaria de esclarecer as pessoas que às vezes têm uma ideia errada a respeito da reposição hormonal. Principalmente as mulheres têm muito medo, a maioria das mulheres ainda, acho que falta um pouco mais de informação para falar a respeito desse assunto e elas têm um certo receio em fazer a reposição hormonal, mas hoje em dia, cada vez mais a medicina evolui, novos estudos mostram que é super importante a reposição hormonal, principalmente para a mulher ter uma melhor qualidade de vida no futuro, né, com o envelhecimento, tanto homem quanto mulher. Então, assim, é importante chamar a atenção que depois dos 30 anos de idade, principalmente, né, depois dos 40, a gente já tem uma queda na nossa produção hormonal natural. E a partir disso, a mulher pode apresentar, ou o homem também, pode começar a apresentar alguns sintomas referente a essa queda na produção de hormônio. Por exemplo, uma mulher que está mais cansada, isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Geralmente, a falta do hormônio leva a esse tipo de sintoma. A pessoa fica mais cansada, passa a não dormir direito, começa a ficar mais irritada, não tem muita disposição para fazer as coisas, começa a engordar. Principalmente a mulher na menopausa, né, e o homem na andropausa, que tem uma queda muito importante na produção dos hormônios, eles começam a produzir, a ter aquela gordurinha abdominal. Tem muita mulher que fala para mim, mas eu não como muito, estou fazendo atividade física, mulher na menopausa, e começa a aparecer essa barriguinha. Então, muitas vezes é a falta do hormônio que faz com que a mulher ganhe essa gordurinha abdominal. E as mulheres acham que fazendo a reposição hormonal, elas vão engordar. Na verdade, é o contrário. A mulher que faz reposição hormonal, ela consegue emagrecer. E hoje em dia, Chico, existe os hormônios bioidênticos. Na verdade, os hormônios bioidênticos já existem há anos. É que ele é pouco divulgado, entendeu? A gente pode fazer a reposição desses hormônios de duas formas. Ou a gente usa o hormônio sintético. O hormônio sintético é aquele comprimido que a paciente toma todo dia. Existem os hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos é um gelzinho de hormônio muito parecido com o que o corpo produz, que a paciente vai usar na pele, entendeu? E assim, quanto tempo eu vou fazer a reposição hormonal? Que é outra dúvida que as mulheres têm. A reposição hormonal, ela pode ser feita para o resto da vida. Não tem tempo de uso, principalmente se ela mantém os sintomas do climatério, entendeu? Então ela deve continuar usando, sempre. Doutora Natália, a queda de hormônio faz com que a pessoa perca também o apetite sexual? Com certeza. E aproveitando aqui, eu vou chamar a atenção para as meninas mais jovens que fazem uso de anticoncepcional. A mulher, a moça, né? A mulher que usa o anticoncepcional, ela tem um bloqueio na produção dos seus hormônios naturais. E um desses hormônios que a mulher para de produzir durante o uso do anticoncepcional é a testosterona.
nós mulheres também produzimos testosterona, só que a gente produz numa dose muito mais baixa que a do homem. Mas a testosterona, ela é responsável pela libido, pelo desejo sexual. Então, a mulher que toma anticoncepcional é uma mulher que geralmente não tem vontade de ter relação. Então, eu chamo a atenção que cada vez mais a medicina chega à conclusão que usar o anticoncepcional não é saudável para a mulher. Então, é super importante a mulher procurar um outro método, né? Procura uma consulta com o ginecologista para ter uma orientação melhor, para que não fique usando o anticoncepcional, para que melhore muitas coisas. E uma das coisas que a mulher melhora quando para de tomar o anticoncepcional é essa questão do desejo sexual. Porque ela vai voltar a produzir testosterona, com isso o desejo sexual melhora. E as mulheres na menopausa, elas não produzem nada de hormônio. Então, uma mulher na menopausa, geralmente é uma mulher que nunca tem vontade de ter relação sexual. Mas isso tem como tratar e tem como melhorar. Doutora Natália, e para a pessoa saber que existe a necessidade da reposição hormonal, ela precisa necessariamente passar por alguma avaliação, né, de um profissional e também se submeter a alguns exames. Sim, toda mulher, né, deve fazer o seu acompanhamento anual, e durante essa consulta ginecológica de rotina vão ser realizados alguns exames. Se ela tiver queixa, né, se tiver alguma coisa incomodando em relação a isso que a gente comentou, dos sintomas referentes à falta de hormônio, ela pode procurar uma consulta ginecológica. Vão ser feitos vários exames, inclusive uma coisa muito importante é a gente checar sempre como anda a tireoide. A tireoide ela tem que estar funcionando muito bem para que o restante dos outros hormônios, né, que a gente tenha que repor, faça o efeito correto. Então, são necessários exames para a gente checar essa parte hormonal, e o que tiver faltando, a gente vai repor, para essa paciente ter uma melhor qualidade de vida. Doutora, muitas pessoas com esse advento das redes sociais, da internet, buscam soluções para os seus problemas de saúde, principalmente essa questão hormonal, nas redes sociais, que tem algumas dicas, algumas informações, enfim. O quanto isso é bom, o quanto isso é prejudicial? Na verdade, a pessoa tem sempre que buscar fazer uma consulta, né? Uma consulta presencial para passar o que está sentindo, para fazer um tratamento correto. E na rede social, né, pesquisando ou seguindo alguma orientação pela rede social, com certeza ela, ao invés de ajudar, ela pode usar alguma coisa que pode atrapalhar. Ou seja, na ansiedade de vender produtos, de comercializar os produtos, fazem propagandas indevidas. Com certeza. Sempre procure uma consulta para checar melhor, porque a gente está falando em saúde, né? Então, rede social não vale a pena, não é recomendado. Bom, e para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, quem quiser se consultar com a doutora Natália, quem quiser mais informações sobre este assunto, onde encontra a doutora Natália? Eu atendo na Clínica Moriá, e as mulheres que querem se informar mais ou que estão precisando, né, que se identificaram com essa nossa conversa, é só agendar uma consulta para a gente poder investigar melhor e fazer um tratamento necessário. Doutora, obrigado pela entrevista e muito sucesso no seu trabalho.